Fala pessoal, estamos aqui para mais um Imob Talks, o seu podcast do mercado imobiliário e que traz aqui assuntos do momento, estratégias, enfim, tudo o que você precisa para ganhar dinheiro nesse mercado, enriquecer com o mercado imobiliário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, se inscreva no canal, compartilhe e, claro, curta esse episódio para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e entregue para mais pessoas, afinal, conteúdo de qualidade gratuito não é todo dia que você encontra por aí. E para me acompanhar nesse podcast de hoje, eu estou aqui com Pedro da Smart, Guará, Fernando e Marcela da Conexão BH Jacareí. Tamo junto aí, pessoal. Vamos falar hoje sobre um assunto muito legal e que nas últimas semanas foi assunto de pauta em qualquer roda de mercado imobiliário, que é a retomada dos financiamentos da cota de financiamento da Caixa de 80%, alguns assuntos sobre funding, enfim, o financiamento imobiliário virou pauta nas últimas semanas em qualquer roda do mercado imobiliário. Uma pausa no vídeo que eu tenho um presente para você. Nós fizemos um mini curso de matrícula e avaliação. Nesse mini curso a gente destrincha tudo sobre matrícula, registro, averbação. Você vai entender de ponta a ponta o documento mais importante do mercado imobiliário. E de quebra, vai aprender a avaliar imóveis, especialmente casas, que é onde tem o maior lucro hoje nas operações imobiliárias. Para receber esse mini curso gratuito, clique aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se cadastrar, receber esse mini curso e acessar gratuitamente agora. Vamos voltar ao vídeo, tem uma bola. Não é isso, Pedro? Vamos falar um pouquinho sobre o financiamento. Todo mundo sabe que a gente está vivendo aí um período de escassez de crédito, juros altos, né? Mas que o financiamento ele é o motor do mercado imobiliário. Então, é uma notícia muito boa, né? Quando a gente tem essa informação de que a retomada dos financiamentos, o aumento das cotas, possível redução de juros, tudo isso dá aquela fomentada no mercado, né? Então, o que você enxerga dessas mudanças que a Caixa fez? Primeiro fala um pouquinho das mudanças, né? E também como você enxerga que isso pode melhorar o mercado imobiliário. Perfeito, Renan. Realmente, o governo federal lançou um pacotão, né, de ajuste para fomentar o crédito imobiliário, principalmente o crédito, né, do SFH, da moradia. Então, ele foi lá, há um ano, ele tinha feito uma série de contingências e cortes, porque estava faltando recurso da poupança para financiar o SFH, e nisso, o crédito imobiliário, os juros foram lá em cima. Além da taxa Selic, mas essas restrições do governo, ele passou imóveis no máximo para 1,5 milhão, ele reduziu o financiamento máximo para 70%, 60%, a depender da região e tal. Então, os créditos foram lá em cima. Quem estava deitando e rolando eram os bancos privados que estavam pedindo juros altos. Aí o governo agora, né, lançou um pacotão para remodelar isso e voltar a fomentar o crédito imobiliário. Coincidência ou não, estamos chegando aí na época das eleições, né? E o mercado imobiliário, o mercado da casa própria, né, mexe muito ali com as eleições. Então, ó, medidas. Voltou a financiar imóveis pela SBPE por 2.250.000, estava limitado a 1,5 milhão. Dependente se é Nordeste, Norte, Sul ou Sudeste, agora você pode financiar até 80% pela SBPE. Antes estava dando ali, dependendo da região, 50%, 60%, 70%. E como que o governo fez isso? Ele fez isso diminuindo a parte de depósitos compulsórios da poupança, que os bancos tinham que ficar paradinhos, sem mexer, sem emprestar, e aí ele vai começar a fomentar isso. Inicialmente, ele está liberando os bancos 5%, é 20% de depósito compulsório, ele passou agora para 15%, vai liberar 5%. A estimativa é, ao longo de 2026, acabar com esse compulsório total, e aí injetar 111 bilhões no mercado. Com isso, ó, juros já começam a cair, a Caixa, que tem um spread, tá, de financiamento muito mais barato que os outros bancos, volta ao jogo. Aí está dando cerca de 2% de diferença dos juros do mercado privado, dos bancos privados, para a Caixa. Então volta a estimular o mercado imobiliário, os imóveis de classe média ali voltam a ficar aquecidos, né? Sensacional, né? E a gente tinha feito uma conta outro dia, né, Pedro, falando sobre essa questão dos juros, né, o impacto que tem dentro do crédito imobiliário, né? Se você pegar, por exemplo, um imóvel de 1 milhão, um crédito, 1 milhão de crédito, com o juro a 7, uma pessoa em geral ali, um casal com 24 mil de renda combinada, ele conseguiria financiar 1 milhão de crédito. Com o juro a 12, você tem uma situação em que a renda combinada tem que ser de 40 mil. Né? Então você fica realmente numa situação em que é difícil mesmo, A né? A classe média compra, a ficou no classe média sinuca ficou de bico, numa assim. sinuca de bico, né? Embora, por outro lado,
também não tenham produtos para a classe média. É uma coisa bem curiosa, né? Que a gente entra nesse, vamos falar, sinuca de bico, né? Ao mesmo tempo que a classe média ela não consegue acessar créditos mais altos, também não tem produtos para ela comprar imóveis mais baratos, porque, né, imóveis ali de médio padrão, porque naturalmente ali não é foco dos consultores, né, do mercado em si. Então é um jogo muito legal, isso vira até assunto para outro episódio, que eu acho que vai ser bem legal para a gente comentar sobre isso. Mas, Guará, você que tá ali muito no Minha Casa Minha Vida, 1, 2, até o 3, né? Essa volta dos 80% ali para o Minha Casa Minha Vida, faixa 3, por exemplo, como é que isso impacta, assim, né? Porque é óbvio, né? Você diminui a necessidade da entrada, né? Aumenta a quantidade de crédito, a parte financiada, a cota de financiamento. Isso é determinante para a liquidez dos imóveis, né? Com certeza, porque vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Um imóvel que você hoje está na dúvida se vale a pena arrematar. Um imóvel ali que você está pretendendo arrematar por 200 mil, que teoricamente vale 400 mil no mercado. Até semana passada, Rio de Janeiro, né, região do Sudeste, Sul-Sudeste, estava financiando apenas 65%. Então, se você remata o imóvel de 200 mil e vende ele por 400, quanto que essa pessoa que está comprando o imóvel seu poderia financiar? Só 65% desses 400 mil. Então, daí a gente, como investidor, qual conta que a gente faz? Fala, ó, beleza, então eu vou receber de financiamento 65% apenas desses 400 mil e o resto tem que dar um jeito de conseguir de entrada dessa pessoa. E a gente sabe que mesmo sendo um popular ali já próximo dos 400 mil, ainda assim, às vezes a pessoa não tem o valor total, né? Ali, no caso, 35% de 400 mil é muito dinheiro, né? A pessoa provavelmente não vai ter esse dinheiro, essa renda, esse valor ali no bolso para te dar de entrada. Então, no momento que você sai de 65 para 80, como foi a mudança semana passada, automaticamente o investidor já pode garantir no bolso dele 15% a mais do faixa 3. Garantido, né? Garantido que eu digo. Então, com certeza mexe na dinâmica do mercado. Alguns imóveis nessa faixa de valor, que até semana passada eu diria que estavam mais ali não tão interessantes para o investidor caixa, passam a ser interessantes. Por quê? A Caixa liberando esse financiamento maior para essa faixa de imóveis de até 350 mil, ali 400 mil, pô, isso aí atrai mais compradores e o próprio investidor fica mais animado de investir nessa faixa de imóveis. E é o garantido, né? A cota de financiamento é o garantido. É o garantido. Você não sabe se você vai tirar mais ali do comprador, né? Ele tem que ter um FGTS, tem que ter uma entrada, tem que ter um carrinho velho para botar no jogo, e nem sempre você vai. Ou um imóvel, né? Para fazer, se ele está fazendo um upgrade de imóvel, nem sempre ele vai ter isso, né? E em São Paulo, né, que a gente sabe que é o estado mais rico, né, que as pessoas têm mais facilidade para venda, obviamente, isso faz, embora seja o estado mais rico, ter esse aumento da cota de financiamento também muda muito o jogo, né? Porque essa diferença principal foi no Sul e Sudeste, que estava limitada a 65%, né? No Minha Casa Minha Vida 3 ali, agora também voltou para 80%. Minha Casa Minha Vida 3 até 350 mil. 350 mil, só reduzindo. Deu exemplo de 400 mil, é 350, né? 350. Marcela, como é que você está vendo aí essa mudança? E como é que você enxerga também, acho que para o futuro, né, para o ano de 2026, se você enxerga mais medidas como essa para melhorar o crédito imobiliário, já que é ano de eleição, Pedro citou isso aqui, talvez vocês não tenham percebido, mas ele jogou essa faísca aí. Ano de eleição é ano de injetar dinheiro no crédito imobiliário. Você enxerga dessa forma também? Eu enxergo que o mercado imobiliário ele depende muito de iniciativas também do governo, né? E essa iniciativa de injetar crédito e movimentar a economia, porque moradia todo mundo quer. A gente cresce ouvindo os pais falarem que a gente casa, quem cresce quer casa, né? Então, o brasileiro tem muito essa cultura de ter sua casa própria. E sem essa iniciativa do governo, com essas restrições de crédito imobiliário, dificultava muito as pessoas adquirirem a sua casa própria e até mudarem, né? Então, a pessoa casou, tinha uma casinha de 1 dormitório, agora ela vai ter filhos, ela quer uma casinha de 2 dormitórios. Até essa mudança com a falta de crédito atrapalha demais. Então, acho que essa injeção de crédito e essa mudança de financiamento otimiza o mercado imobiliário como um todo. A gente que opera a parte de leilões, para a gente incentiva a nossa venda, auxilia a nossa venda, a gente conseguir ter giro mais rápido, conseguir ter as vendas acontecendo, porque facilita a entrada do crédito, né? Então, você consegue facilitar as operações. A pessoa não pensa num crédito tão caro que ela acaba desistindo ou porque ela não consegue dar a entrada do imóvel para adquirir o imóvel, ou porque ela não consegue pagar a prestação, porque a prestação fica muito alta, consome muito o capital dela, né? A renda da família.
Então, eu acho que essa ingestão de crédito do governo e o ano de eleição, ele é muito propício porque é um marketing muito bom, né? Falar para a pessoa que ela vai conseguir ter a casa própria, vai conseguir ter acesso a crédito de uma forma mais barata, com menos entrada, enfim, movimenta a economia como um todo, né? E o mercado imobiliário, eu acho que ele é um mercado muito forte, porque não é só questão de casa, de compra e venda, é questão da base também. Os trabalhadores, os empreiteiros, todo mundo ganha dinheiro, então é muita gente, é um mercado muito grande que envolve muita gente, né, Fernando? É isso aí, vou até corrigir a Marcela, porque não é cresce e quer casa, é casa e quer casa, né? Então, não vamos fugir É do isso aí. casamento. Ô, Fernando, eu sei que é um cara que desenrola muita operação, né, que tem as melhores saídas hoje do mercado imobiliário. Quem acompanha o Fernando aí sabe muito bem disso, né? É o cara que cria mais soluções hoje dentro do mercado imobiliário, inclusive para venda. Mesmo com essa questão do financiamento, isso obviamente facilita as vendas, mas o fato da cota de financiamento hoje ser menor também não impede. Você tem que, obviamente, ter mais malabarismo ali para poder vender os seus imóveis, sair das operações, né? Você estava até citando aqui um caso, por exemplo, que você pegou, tinha um saldo devedor, a pessoa tinha um imóvel, tinha que quitar o saldo devedor. Conta um pouquinho para a galera, porque essas saídas também, né? Assim, é óbvio que a gente comemora, solta foguete quando aumenta a cota de financiamento e tal, mas também a gente tem que jogar conforme as condições do jogo, né? Conforme as regras. Se naquele momento a cota está menor, cara, como é que a gente faz para se virar com isso, né? Conta um pouquinho para a galera aí, fala um pouquinho dessa operação e alternativas, né? Para esse momento, até de fato chegar esse caminhão de dinheiro que o governo está prometendo, quais são as melhores saídas dessa por enquanto? Porque a gente parte do pressuposto que a gente tem que entender o jogo, né? Então, nós que somos do mercado imobiliário, a gente compra para vender, a gente tem que saber sair. E aí, necessariamente, o que acontece? Hoje você tem, primeiro, aquela atração de trazer o cliente para gostar do seu imóvel. E todo mundo, como a Marcela disse, quem casa quer casa, quem cresce precisa de mais, quem tem mais um filho ali precisa trocar. E às vezes as pessoas, como a Marcela falou, têm o sentimento de conquista. Se conquistar uma casa nova é uma coisa que é o que faz a pessoa gostar de viver, né? Então o governo tem um fator fundamental nisso daí. E aí vem essa questão. Como é que eu saio disso? E às vezes as pessoas têm possibilidades e nem sabem, né? Uma das operações que eu fiz foi exatamente isso. A pessoa tem um apartamento de valor menor e ela tinha um financiamento já. Então ela tinha um saldo devedor naquele apartamento lá de 50, 60 mil reais, 52 mil reais. E aí o que acontece? Ela, gostei do seu, eu quero trocar, mas eu estou devendo no meu. Como é que eu faço isso? Aí lembra que a Caixa falou, ó, só pode fazer um financiamento por CPF, né? Então, ou seja, você tinha que dar alternativas. Inclusive isso aí ainda está sob discussão. A Caixa tinha voltado com, ó, não tem limitação mais, mas aí depois ela deu um passo atrás e falou, ó, continua a limitação de um CPF. Então a gente tem que acompanhar as próximas notícias aí para ver qual que vai ser a postura da Caixa em relação a essa regra. Mas enfim, tem essa regra aí do financiamento por de um CPF, financiamento, né? Por CPF. E aí o que acontece? Você parte do seguinte pressuposto, você tem que dar a opção para a pessoa sair. Então ela tem vontade de comprar o seu imóvel, mas necessariamente ela não sabe como resolver a situação dela. E aí ela tinha, por exemplo, olha, eu tenho, ela passa o crédito dela, ela consegue, inclusive rodei agora já um crédito novo para ela de 250 mil reais, e a prestação, por incrível que pareça, há muito tempo eu já não conseguia mais isso, o valor da prestação ficou menos do que 1%. A prestação dela ficou 2.350, caiu lá para 10,37, se não me engano, ao ano. Né? Então a gente estava trabalhando com quem? Estava trabalhando com Itaú, com Santander, aonde as prestações, por exemplo, agora em setembro, que eu rodei um crédito para o rapaz, era 330 mil que ele precisava financiar. A prestação ficou 4 pau, 3.980. Então era muito mais alta. Então hoje, se eu rodar o mesmo 330 mil, já cai ali para 3 mil, 3.200, né? Ou seja, já fica mais viável para ele. Então tem essa situação, faz muita diferença essa questão da taxa de juros. Por quê? Porque necessariamente ela viabiliza vendas, ela movimenta o mercado e aí possibilita as pessoas realizarem sonhos, que é trocar um apartamento pequeno por um maior, que é fazer isso que a gente está falando sobre a questão da classe média. E necessariamente passa por onde? Da onde vem esse dinheiro? Da onde vem esse orçamento? Ou seja, passa pela política pública. Tem que ter necessariamente isso, que é o que viabiliza, que é o que faz o mercado imobiliário rodar. Mas termina essa operação aí você rodou o crédito dela, como é que você quitou? Boa. Conta pra galera aí. Uma pausa no vídeo que eu tenho um presente para você. Nós fizemos um mini curso de matrícula e avaliação. Nesse mini curso a gente destrincha
tudo sobre matrícula, registro, averbação, você vai entender de ponta a ponta o documento mais importante do mercado imobiliário. E de quebra, vai aprender a avaliar imóveis, especialmente casas, que é onde tem o maior lucro hoje nas operações imobiliárias. Para receber esse mini curso gratuito, clique aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se cadastrar, receber esse mini curso e acessar gratuitamente agora. Vamos voltar ao vídeo, tem uma boa aula. Como é que faz? Porque hoje a gente esbarra muito no quê? O vendedor que não sabe fazer, o comprador que não sabe fazer, e aí não dá negócio. Como é que você viabiliza isso? Então, nesse caso específico, ela falou, o olha, corretor que não sabe fazer e o correspondente que não sabe fazer. Fica 4 pessoas que ninguém sabe fazer a operação, né? batendo cabeça e todo mundo querendo, mas ninguém se resolve. Então, nesse caso, o que aconteceu? Olha, você tem aqui 52 mil de crédito de débito de dívida, né? De saldo devedor do seu apartamento que já está financiado. Então, o que acontece? Você vai comprar o meu, eu vou pegar o seu apartamento vale 230 mil reais. Então, tá ok, você vai financiar aqui 250, dos 250, 52 eu vou quitar o seu apartamento, vai sobrar para mim aqui 198 de volta. Né? Então, ou seja, eu vou pegar o apartamento dela de 230 mais 198 mil que vai sobrar para mim. Né? Quanto que eu estou vendendo no meu apartamento? Alguém chuta? Alguém arrisca? 400 mil. Você tá pegando um apartamento, mas o que sobrou na sua mão. Né? Então, ou seja, eu vou ter ali um custo de documentação, vou ter ali alguma outra coisa, mas enfim, você consegue dar para a pessoa, explicar para ela que, olha, não é o fato de você ter um saldo devedor no seu imóvel que vai te impedir de adquirir um novo. Se você o quer, se você tem viabilidade financeira para assumir o financiamento nesse valor, o seu financiamento vai quitar o seu e vai pagar o que você me deve. Então você tem que entender o jogo, você tem que entender os contextos. É aquilo que a gente fala, conhecimento liberta, conhecimento viabiliza e faz você ter um negócio realmente lucrativo. Mas por quanto você estava vendendo esse isso aí, apartamento? sensacional. 400 mil reais. 400 mil, mas... Vai sobrar, na E verdade, você para mim pegou por ali. quanto? E você pegou por quanto esse apartamento, ô Fernando? Então, ela estava vendendo por 230, é um apartamento que vai vender ali por 230, ele vale. E é um apartamento de giro rápido. Só que ela gostou Não, do mas meu. o seu você pegou, você arrematou por quanto? Ah, não, esse meu? Eu já peguei ele numa permuta. Então ele tá no meu. Ah, já pegou na pergunta. Na verdade, esse apartamento ele entrou para mim com um custo ali de 20 mil reais. E você tá vendendo agora por 400? Por 400. Ó, isso é o mercado imobiliário, tá vendo como é que você vai costurando as operações e o dinheiro vai entrando. E quando você assusta e pega seu crescimento patrimonial, é uma coisa de louco, né? Mas a gente está vivendo essa época dessa discussão de financiamento, de funding, né, de melhoria do crédito, né? E eu também acredito que 2026, e a gente tem apostado muito nisso, acho que não é a primeira vez que a gente fala, não. Para quem não conhece a Smart, o Grupo Smart, os mentores, todos nós aqui somos investidores no mercado imobiliário, né? E a gente tem apostado nessa tese desde o início do ano. Esse ano de 2025 é ano de compra, porque o ano de 2026 vai ser ano de venda, porque a injeção do crédito imobiliário vai ser grande, é ano de eleição, o mercado imobiliário gira uma das indústrias maiores aí do PIB brasileiro. Então, cara, a indústria do mercado imobiliário, desde construtoras até bancos, é um negócio gigantesco. Não faz o menor sentido, né, não ter uma injeção ali, uma atenção especial, e ainda há esperança ou pelo menos manutenção ou redução da taxa de juros, né? A gente já vê isso dentro do crédito imobiliário com dinheiro novo, né, com crédito barato, com spread barato, obviamente com custo, um funding barato, o spread ele comporta uma operação ali muito menor do que a taxa Selic, então isso é legal, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, uma taxa Selic de 15%, não faz nem sentido, por exemplo, uma pessoa que tem o dinheiro para comprar à vista. É melhor ela comprar financiado, né, e pagando 10 e 35, igual vocês fizeram agora o financiamento, você fez esse financiamento, do que tal o imóvel à vista, né? Então a gente está vivendo um cenário um pouco peculiar, um momento de compra, esperando nessa janela de venda, mas é isso, né? Eu acho que é um momento único aí que quem souber fazer a leitura certa vai ganhar dinheiro, né, Pedro? O governo ele mandou bem nessa medida aí de diminuir o compulsório, de fomentar o financiamento imobiliário em si. Agora a gente tem que ver como é que vai ser o cenário de fato da taxa Selic, como que o governo vai se posicionar. Porque em ano de eleição, você pode ter ali, o governo vai ficar no trade-off. Porque ele tem ali, por um lado, às vezes ele fica tentado a tomar medidas populistas, e medidas populistas aumentam os gastos do governo, às vezes as contas públicas desgringolam, e às vezes a taxa não consegue abaixar. Por outro lado, ele quer passar confiança para o mercado, ele quer falar, que é um governo consciente, né, com
a questão fiscal, responsabilidade fiscal em dia. Então, vamos enrijecer aqui, vamos cortar alguns custos ali e tal, para compensar essas medidas populistas. Se for nessa linha, ok, pode até conseguir diminuir, né? Lembrando bem que o Copom lá, o Banco Central, é independente, né? Pelo menos em tese é independente. Então, ali, esperamos que o governo seja responsável também, ajuda para a taxa da Selic diminuir. Aí fica bom. O combo fica bom, né? É o governo tirando ali os compulsórios e a taxa Selic, no mínimo, se mantendo ali para ajudar a fomentar o mercado. Para fechar, Guará, a gente está falando aqui de taxa, financiamento, Selic, mas o mercado que você atua do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e 2, ele não é impactado em nada por isso, né? Porque ali a gente está falando de juros de 4,5%, 6%, né? Na faixa 1 e 2. Para você, essa discussão, assim, beleza, você participa da discussão, mas não faz muita diferença, né? Ó, vou ser bem honesto que essa discussão toda de alterações no SBPE, até inclusive a melhoria na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, teve muito pouco impacto nos imóveis, no maior volume de imóveis que eu tenho hoje, que são imóveis de até 150 mil reais. Tanto que eu já estou batendo aí quase 20 imóveis vendidos esse ano, variando entre faixa 1 e faixa 2. Por quê? Porque esse mercado ele tem pouca oscilação de juros, tem pouca realmente uma demanda absurda, a gente está falando de 7 milhões. O déficit habitacional do Brasil hoje é de 7 milhões aproximadamente, né, de pessoas aí em busca do primeiro imóvel. Então, esse mercado ele realmente tem uma variação muito pequena. O que mais impacta esse mercado do popular, do Minha Casa Minha Vida, normalmente são os subsídios que o governo, né, que são aquelas ajudas que o governo dá para a pessoa fazer a aquisição do primeiro imóvel, ou o próprio fund, né, a própria quantidade de crédito disponível para essas duas faixas, de faixa 1 e faixa 2. 2024 foi bem desafiador, realmente o funding, né, o crédito de financiamento faixa 1 e faixa 2 foi bem restrito para os imóveis usados, começo desse ano também, mas de abril para cá, realmente abriu a torneira. Esses 20 imóveis que eu vendi, ou aproximadamente 20 imóveis que eu vendi esse ano populares, foram praticamente todos a partir de abril. É o governo regularizando o funding e a dotação orçamentária para o subsídio voltar a funcionar, né? Exatamente. Então, o mercado ele é muito cíclico, né? E quando a gente fala de financiamento, ele tem muito isso. As pessoas reclamam, tá sem financiamento, Guará, eu não encontro muitas ofertas financiadas. E a gente percebe muito essa oscilação. Passa 3, 4 meses, a Caixa vem com um novo lote de financiamento. Mas voltando à questão do Minha Casa Minha Vida, então é um mercado muito estável, na minha opinião. Apesar dessas dificuldades que a gente enfrentou em 2024 com relação ao crédito, eu vejo que aqui talvez a gente pode enxergar 2024 como foi o ano de compra, né? Foi o ano que a gente realmente fez uma aquisição. Quem não soube dar uma segurada ali na quantidade de compra, comprou muito contando com a venda, sofreu com o fluxo de caixa. Tanto que eu gosto muito de falar para as pessoas, o médio, o arrematante médio ou avançado foram os que mais sofreram em 2024 e 2025. O iniciante daquela segurada, não comprou muitos. Agora, aquela pessoa que pegou aquela onda de 2022 e 2023, com venda fácil, né, Minha Casa Minha Vida com a torneira aberta, comprou muito imóvel em 2023 e 2024. Esses sofreram muito. Conheço muitos arrematantes mais avançados que sofreram muito com fluxo de caixa, né? Ficaram sem caixa para arrematar, até para manter as operações. Mas do ponto de vista de demanda compradora, é um mercado extremamente estável. E também do ponto de vista do governo amarrar subsídio para 2026 em ano de eleição, difícil, né? O governo não consigo enxergar isso. Faz sentido. Galera, então esse é o panorama geral do financiamento, falando aqui sobre o aumento da cota, liberação, aumento da faixa de valores financiados, nessa discussão sobre o CPF, um CPF, 2 CPF, se pode fazer mais de um financiamento do CPF, falamos sobre o impacto na Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2 e 3, citamos aqui operações, né, o Fernando colocou aqui uma operação que ele fez, como é que você faz para driblar as dificuldades eventuais da falta de crédito, enfim, conteúdo aqui direto ao ponto, que certamente trouxe bastante conhecimento aí para vocês e que certamente você vai usar na próxima operação que você fizer, tá bom? Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que precisa entender o que está acontecendo no mercado imobiliário, o que está acontecendo no financiamento imobiliário. E, claro, te vejo no próximo episódio do Imob Talks. Muito obrigado, tamo junto, valeu, galera!